Agora foi. Muito bem, pessoal. Uma boa noite a todos. Então, estamos começando, Sem Trava na Língua hoje, né, com os nossos convidados aqui, Luciano Gonçalves e Gustavo Egert. Egert. Aí, Gustavo Egert. Isso aí, Gustavão. Pode crer. Vamos dar uma olhada aqui, vamos acompanhar aqui, vamos ver se está todo mundo... Nós estamos aqui ao vivo, aqui agora, na live, vamos dar uma olhada. Ver se está tudo certo aqui, pelo menos para mim tá tudo ok. Vamos ver aqui se está tudo ok. Interessante. E aí, como é que tá aparecendo para vocês aí? Tá tudo certo? Como é que tá no... Onde é que tá a live? Por que para mim não aparece, Kisha? Acho que só o Luciano tá com problema aí. Não, o Luciano tá com... Bom, tá, pessoal, assim, ó, vamos lá. Então, aqui. 20% aqui, não tá para carregar. Bom, pessoal, então vamos começar, então. Ó, o Luciano entrou de novo. Vamos botar o Luciano. Eu acho que tá dando um errinho. Eu acho que eu deveria entrar pelo Face, acho que seria melhor, né? Não, difere, cara. Difere. Tá funcionando aí? Bom, então, pessoal, então, vamos começar o nosso, então, Sem Trava na Língua, então, falando hoje, então, sobre a situação, então, da saúde de Porto Alegre, né? Então, vamos falar aqui sobre alguns pontos, né? Estamos aguardando também aí a participação do nosso querido Jair da Cássia, que ele está agora tá no bloco cirúrgico lá, enfim, está na UTI lá, então a gente não vamos ver se de repente ele vai ter a possibilidade de nos abrilhantar um pouco, né, sobre a saúde de Porto Alegre, né? Pois bem, pessoal, então é o seguinte, vamos lá, vamos falar, estou dando uma olhada aqui rapidamente nos gráficos, tá? Antes de nós adentrarmos nesse assunto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na parte aqui hoje, começo a ver como é que está a contagem aqui do Covid. Deixa eu dar uma olhada na estatística aqui, vamos ver aqui em tempo real. O gráfico está aberto, inclusive. O gráfico está aqui aberto comigo, né? O colega tem 775 leitos de UTI adulto, 30% ocupados por pacientes confirmados do Covid, 184 leitos. Pois é, e caminhando para uma situação catastrófica. Pois é, pessoal. E aí, pessoal? Como é? Bom, assim, ó, antes de nós entrarmos agora no assunto, primeiro, né? Falando sobre o direcionamento das coisas que foram feitas, tanto pelo governo do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre, né? Pelos dois chefes do Poder Executivo, âmbito estadual e federal, tendo em vista também a autonomia que o Supremo Tribunal Federal deu aos chefes do Poder Executivo, tanto estadual quanto municipal, de administrarem, digamos, de forma 100% ativa, né, quanto às suas políticas de restrição, enfim. Pergunto aos senhores o seguinte, tia, vamos lá, Rio Grande do Sul, tá? Rio Grande do Sul, tipicamente, se distingue, digamos, do resto dos estados aí da federação, né? Tirando parte de Santa Catarina e Paraná, que também tem, digamos, um clima semelhante ao nosso aqui também, mas o Rio Grande do Sul tem um inverno mais rigoroso, né, pelo fato de ter um clima subtropical, enfim. E agora nós chegamos no inverno, né, que tipicamente falando, sabemos que muitas pessoas, né, sofrem de doenças respiratórias e o Rio Grande do Sul, historicamente, tem, digamos, o seu ápice, né, de internações hospitalares, principalmente na rede pública de saúde, onde existem a demanda nunca atendeu, e agora com essa situação do Covid-19, tendo em vista os problemas que foram ocasionados, né, na economia, fechamentos de empresa, então, por exemplo, uma empresa que fechou um turno lá em Gravataí, foram 400 pessoas, né, sendo dispensadas, que eram pessoas que até então estavam contratadas, né, e tinham um plano de saúde particular, e que agora não tem mais. Então, ou seja, elas vêm para o Sistema Único de Saúde concorrendo, né, com essas pessoas que não têm acesso ao plano de saúde particular. E aí eu deixo agora para vocês o seguinte,
como é que o Estado do Rio Grande do Sul, e claro, e a Prefeitura de Porto Alegre também, né, no seu sentido, porque Porto Alegre hoje tem uma concentração de basicamente 18 hospitais hoje se encontram dentro do território de Porto Alegre, né, entre atendimento de SUS, particular, enfim. E eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a alternativa? Será que realmente esse bloqueio que estão fazendo aí via decretos aí, que o prefeito de Porto Alegre já fez, será que realmente isso aí vai trazer um efeito, vai ser eficaz e abaixar essa curva de internações, ou estamos só dando mais um tiro na culatra e o pessoal está fazendo alguma coisa só para dizer que não está se fazendo nada? E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer sobre isso? Começa pelo Luciano, então. Vai lá, Pode começar, Gustavo. Então vai lá, Gustavão. Primeiro, o que eu poderia falar? Só deixa eu aguardar meu pai ali. Como é que eu posso dizer? Agora a gente está com 21 hospitais em Porto Alegre, né? Inauguraram hospitais de campanha agora, pelo menos pelo site do governo do estado, né? E, cara, eu não sou de todo contra esse isolamento, não, sabe? Eu só acho que a gente devia só se preocupar um pouquinho mais com os nossos lojistas, com os nossos trabalhadores e nos isolarmos quanto a parques, praças, porque, querendo ou não, se a gente pegar, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, são cidades que, querendo ou não, estão tendo um bom desempenho perto de outras cidades como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Só que agora que vem nosso grande teste, que é o inverno. Porque Manaus deu um colapso da saúde, agora morreram mais de 1.000 pessoas lá por conta do Covid, e isso que eles não têm o nosso inverno, né? Que é aquele número gigante de pessoas que acabam internadas por doenças respiratórias. Então, eu acho que o grande teste da região sul do Brasil, não só de Porto Alegre, começou agora, né? Agora que a gente vai ver se as coisas estão sendo bem administradas ou não, né? Até o momento, comparando com outras cidades que não enfrentam inverno no nosso país, é razoável a nossa questão somente quanto à saúde pública, né? Porque enquanto questão economicamente falando, eu acho que o município se exime demais, entrega, o STF declarou que os estados e municípios são livres para atuar no controle da pandemia, né? Só que o município e o estado eles estão atuando somente no que concerne à saúde pública e não estão se preocupando com a economia, com a manutenção de empregos. O que ocorre? Quais os antagonismos que ocorreram em Porto Alegre? Liberaram os shoppings para trabalhar no primeiro momento, quando a gente estava na bandeira laranja, porém mantiveram a orla do Guaíba aberta, os parques abertos, né? E agora querem fechar tudo. Por que a gente não mantém o Iguatemi, o Praia de Belas aberto com determinado controle e segurança e fecha a orla do Guaíba e os parques, né? Porque o Iguatemi, o Praia de Belas, tomando suas prevenções, a gente pode não causar um impacto tão grande de demissões que ocasionam impacto até na saúde, como o próprio Alan disse, das pessoas, milhares de pessoas que têm plano de saúde empresarial vão perder, vão cair no SUS, né? Então, eu acho que a questão da própria economia, a gente pensar um pouquinho na economia, é também pensar na saúde pública, né? Pois então, indo pelo começo ali, como o Alan falou, nós temos algumas questões que, assim, se pediu lá atrás tempo para que o sistema de saúde pudesse se preparar, né, para poder atender as pessoas que ficariam doentes, que já saberíamos que elas ficariam. Então, se pediu para se jogar mais para frente essa curva, sendo que foi alertado que mais para frente nós estaríamos cruzando com outros dois problemas do Estado por causa do frio, que é o aumento das doenças respiratórias que acontecem no inverno, e isso foi alertado lá atrás, que era melhor que não deixasse isso ocorrer,
porque nós estaríamos ao mesmo tempo tratando com 3 problemas, que seria o aumento das doenças respiratórias, a própria gripe, né, e a influenza, né, também, e o H1N1, que também tem esses surtos no inverno. Então, nós estaríamos lidando aí com mais algumas outras, com alguns surtos. Não se deu ouvidos ao que se falou, que era perigoso jogar mais para frente, e se entendeu que deveria essa tal curva que se fala desde o início, que é uma curva que não acaba nunca. Se tentou jogar mais para frente, para que o sistema de saúde pudesse se preparar. Bom, nós já chegamos lá na frente, e o sistema de saúde não se preparou. Então, nós tivemos aí, hoje estamos fazendo, se não me engano, 120 dias que estamos nessa linha. 120 dias são 4 meses, né? Então, é muito tempo, né? Então, é muito tempo. E daria tempo já de se preparar e não se prepararam. São 120 milhões, eu acho que Porto Alegre acabou recebendo, de modo geral, aí para se preparar, e a gente não vê isso na ponta, né? A falta de informação continua, continuamos com subnotificação de testes, sem saber exatamente que tipo de isolamento é o melhor, não tomando medidas para trancar alguns lugares, se é que deveriam ou não, partindo de outra premissa, as pessoas dentro de casa, existe ali o contágio familiar. Não sei se o pessoal está me ouvindo. Eu estou. Tá. Então, assim, tem o contágio familiar. O que acontece? As pessoas indo para dentro de casa, num período mais frio, trancando 4, 5, 6 pessoas dentro de casa, as pessoas vão tomar um certo cuidado até um determinado ponto. Mas aí tem ali um copo, uma pessoa que alcança alguma coisa para outra, e acaba que vai haver esse contágio de casa. Então, uma pessoa precisa trabalhar, digamos, de uma família, e ela volta para dentro de casa. E ali dentro da casa dela tem mais 4 pessoas. Então, não vai se conseguir controlar dentro de casa essas pessoas por muito tempo. É uma toalha, é um copo, né? Se um toque um no outro, é um abraço. Então, se nós partirmos desses pontos de vistas, só nessa parte que nós somos logística da coisa, está tudo fora do contexto e tudo fora de controle. Nós não sabemos exatamente como fazer, de que forma fazer, então se escuta que o sistema de saúde não está pronto, tem alguns hospitais, aí tem algumas pessoas até falando que ainda estão fechados, não foi fechado praças, ou não se sabe se deve fechar ou não. Tem pessoas que dizem que o melhor lugar para ficar é na rua, porque na rua tu tem o distanciamento, dentro dos bairros, dentro das casas tu não tem. Infelizmente, o que nós estamos assistindo de novo é, mais uma vez, o poder público perdido, sem saber orientar a população. As pessoas não sabem ainda o que fazer, continua como está lá atrás. Eu acho que o Luciano trancou. Cheio de pessoas. Não, acho que agora voltou. As pessoas trancadas. E então, assim, é impossível tomar um rumo, tomar uma estrada, tomar um caminho para a saída disso. Se o inverno vai deixar tudo pior, então nós vamos ficar mais 3 meses, todo mundo trancado. Eu gostaria de fazer uma colocação. Até, Gustavo, fazendo aqui, eu vi a informação, tu vê o seguinte, ó, tu falou ali sobre o caso de Manaus, mas tu olha só a situação de Manaus, cara. São a cada 10 mil habitantes, cara, tem 2 respiradores e 1 leito de UTI no SUS. Então tu vê como crítico, né? Tu vê como é complicado, cara, aquela situação lá de cima. E é uma coisa impressionante, cara. Eu não consigo entender, sinceramente, cara. Porque assim, ó, Manaus, vamos lá, né, cara? É a nossa Zona Franca, né? Tem um polo industrial lá. O maior país, eu acho, tirando São Paulo. Gigante, gigante. E eu digo para vocês o seguinte: aonde é que vai o dinheiro da tributação
desse grande setor fabril que tem lá, cara, pelo amor de Deus. É um negócio, assim, ó, gente, na boa, tá? Eu comigo não tem trava na língua, eu falo a coisa como tem que falar. Enquanto nós tivermos pessoas desse tipo gerindo a coisa pública, o Brasil não vai para frente. Não vai para frente. Não, porque é inadmissível. Eu tô vendo, é inadmissível, cara. Manaus, Zona Franca, Manaus com uma situação, a cada 10 mil habitantes, ter 2 respiradores ou 1 leito de UTI. Aí eu digo para vocês, o que a gente vai fazer? E aí, Lu, como é que não vai entrar em colapso um sistema frágil desses, cara? E aí eu pergunto para vocês, aonde é que está indo o dinheiro, cara, desses impostos? Sabe para onde é que está indo? Está indo para o bolso de alguém. É salário. Tu sabe quantos leitos tem em Porto Alegre agora? Tô vendo pelo Covid-19 aqui, atualizado pelo governo do estado. 775 respiradores em UTI adulto. Tá, mas e qual é a média? Qual é a média de respiradores e UTI por habitante? Acho por habitante não tem aqui, mas para 1,5 milhão de pessoas tem 775 aqui. Aqui tem todas as informações, inclusive eu acho muito pertinente para quem se interessar pelo assunto, né, e querer dar uma aprofundada, entrar no site covid.saude.rs.gov.br, porque ali a gente consegue acompanhar toda a nossa situação e a gente consegue ver que tá preocupante as coisas, né? E uma coisa que o Luciano falou, que eu achei super pertinente, na questão de ter pessoas que preferem ficar na rua, pois acham mais seguro ficar na rua do que em casa, eu acho isso muito pertinente, principalmente se a gente for falar da população mais vulnerável, que vive nas vilas, por exemplo, em um barraco com 10 pessoas dentro de uma casa de 7, 5 metros quadrados, na beira de um valão, sem saneamento, porque acontece, é um déficit que a gente tem, e infelizmente as pessoas vivem assim, e a gente também tem que pensar nelas. E agora a gente ficar falando que o cara tem que ficar trancado dentro de casa, como é que uma pessoa vai ficar trancada dentro de casa numa condição dessa? É psicologicamente impossível. Com certeza. Se vocês colocaram o link ali para o pessoal assistir a live lá no YouTube, lá tem gente me perguntando que não está conseguindo ver lá qual é o link de acesso. Coloca ali nos grupos. Tá ali no Face. Bota no Face lá, quem puder colocar aí. Bota no grupo ali. Olha só, o que acontece? No grupo. Isso. O que acontece? Tem uma outra questão aí, que é esse fato de quem anda nos bairros de Porto Alegre consegue ver que o isolamento dentro do bairro ele é muito difícil, né? Porque nós já estamos há 3 meses, aí 4 meses, dentro de um universo que ninguém consegue produzir. Então as pessoas já não têm mais dinheiro nem para comprar praticamente comida, elas estão tendo que sair para vender alguma coisa, estão tendo que sair para fazer trabalhos manuais, e elas estão tendo contato, né? É essa função do auxílio que o governo está dando, que ninguém consegue receber 100%, então estão tendo que se aglomerar nas filas, e o que a gente percebe é que esse aumento dentro do Rio Grande do Sul, da forma como ele está vindo, realmente, pelos números, ele acaba preocupando. Então, parece que está migrando esse epicentro, ele parece que ele está vindo aqui para a região sul, e sinceramente, tem 30%, 35%, 37% dos leitos ocupados por Covid. Nós estamos com uma taxa de 76%, se eu não me engano, ocupado de leitos de UTI, e desses 36, alguma coisa, são de Covid-19. O que acontece? Esses 700 leitos que tem, se realmente migrar para cá da forma como está se falando, também vão ser insuficientes. Só que a gente já está sabendo disso há 3 meses e não está sendo feito nada. O que acontece? As pessoas agora vão ficar proibidas de andar de ônibus, as pessoas vão ter que arrumar um jeito de poder se locomover, e esse contágio, eu acho que não foi nem dito isso. Em São Gabriel, as últimas três últimas pessoas que morreram lá
elas morreram porque eram pessoas que estavam isoladas. Então, elas contraíram, ficaram doentes e faleceram dentro de casa e dentro de clínicas, para ver como é preocupante essa contaminação familiar que está se falando, que é justamente o que não deveria se fazer. Mas aí a pergunta é, por que isso está ocorrendo? Porque não se sabe o que tem que fazer. A grande verdade é essa. E na questão de controle de onde que está indo a verba, de onde que está indo o dinheiro, a gente está vendo aí prefeitos presos, Polícia Federal tendo que agir nos desvios né? Então, uma situação, uma situação bem complicada, realmente. O Lu tá travando bastante, cara. Tem que ver teu posicionamento aí da onde tu tá aí, Lu. Tá travando bastante aí a tua comunicação. Mas assim, ó, tava dando uma olhada aqui também. Esses desvios que ocorreram, né, de forma absurda no Brasil inteiro, praticamente, né, estamos voltando. Então, eu acho que essa falta de punição que ocorre, que não vai ocorrer, a verdade é essa, não vai ocorrer, e se ela ocorrer, ela vai ser de uma forma muito branda, nós vamos continuar na mesma. O SUS, o sistema público sempre foi precário, vai continuar sendo precário, e eu escutei alguém falar que, infelizmente, nós estamos sozinhos. Se existe alguém que vai sair disso com ajuda, o povo vai sair com a ajuda do próprio povo, porque se nós depender principalmente do nosso município e do nosso estado, nós estamos roubados. É uma coisa muito complicada, né? E realmente eu estava dando uma olhada aqui, ó, e aqui já coloca, claro, esse percentual até aumentou, né? Mas diz que nós já estamos já com uma. Não sei se eu tenho um dado mais atualizado, que o último dado que eu tenho aqui é que Porto Alegre chega a 81% já dos seus leitos já ocupados, né? E desses 81, eles estão ocupados também por outros problemas. E sim, só sim. o COVID deve estar nessa faixa de 33%, 40%. Que 30% é do Covid e os outros são de outros não Covid, né? Mas agora, e quando vir essa onda de não Covid, que todos os anos a gente tem por causa do frio das doenças respiratórias. E daí, pessoas com doenças respiratórias, no auge de suas crises, sendo contaminadas pelo coronavírus, qual a imunidade dessa pessoa, né? Sim. Não, e agora uma coisa bem clara é assim, ó, tem gente que é contra o que eu falo, meu posicionamento, eu respeito todas as posições, né? Mas a minha opinião é, se ninguém tem saída para nada, essa é a grande verdade que está se mostrando, ninguém sabe o que fazer, então vamos tocar a vida e vamos tentar enfrentar, porque se nós começar a criar outros problemas dentro desse problema, a coisa vai acabar pior ainda. Então, eu acredito que o que a gente deve fazer? Nós devemos enfrentar o problema, nós devemos fazer com que a vida continue, porque todas as pessoas vão acabar sendo infectadas e de uma forma ou de outra, e nós vamos ter que acabar convivendo com isso, né? Até pela subnotificação, eu acredito que para cada 100 pessoas aí infectadas, deve ter mais 3 mil que não aparecem. Tava em 1 para 12, né? Fala. Tava em 1 notificado para 12. Ô, Vargas, mais um convidado aí, gente. Eu coloquei o Vargas aí agora, que adentrou na nossa sala. Vargas? E aí, Vargas? Sim, ó. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Sim. Essa questão que vocês estão falando, tá? É chover no molhado. Tá? A gente sabe o que fazer? Sim, sabemos. Hoje eu estava ouvindo na Rádio Gaúcha, tá? Um exemplo típico. Fechamento do comércio do Mercado Central. Aquele nosso... Mercado Central, não. Mercado Público. Tá. Por que se deve fechar o mercado público? Um dos repórteres disse que não, tá? Porque ele é um comércio e tudo mais. Nego,
Nós temos que fazer com que as pessoas não saiam de casa, e se sair de casa, que não saia da sua região. Tá entendendo? Nós não estamos sabendo fazer um lockdown correto. Não tem como sair de casa. Se tiver que sair de casa, que saia para o mais próximo possível. O mercado público vai, gente de qualquer lugar centraliza ali e dali se espalha. Na vila, tá? Nos bairros já isso não acontece, centraliza só lá. Então é mais fácil de controlar. Mas Vargas, como dizer para uma pessoa não sair de casa? Eu já vou numa situação um pouco mais eu já vou numa situação um pouco mais complexa, Vargas. Assim, ó, se tu analisar bem, o sistema de saúde hoje, no Rio Grande do Sul, principalmente, ele está muito centralizado, né? Ou seja, por que basicamente 70% da contaminação das cidades do interior se propagou? Né? Se propagou por quê? Porque, por exemplo, tu vem lá, vende. Bom, se a gente der uma volta aqui por volta do Hospital Conceição, Hospital de Clínicas, vocês vão ver um monte de ambulância ali, um monte de ônibus. O que acontece? O pessoal vem do interior, né, para fazer hemodiálise, para fazer tratamentos de cardiopatia, enfim, várias especialidades que hoje o interior não tem capacidade, né, vem para cá para se tratar de uma coisa, se contamina aqui e leva a doença lá para sua cidade. Mas mais uma coisa. Mas, Alan, peraí, calma aí. Vamos lá. Por que está se aumentando os casos? Existem vários fatores, né? Mas um deles. Só tem um. Os casos estão aumentando conforme está se testando mais. Certo? Sim. Isso muito provavelmente mostra que quase todas as pessoas, nós devemos estar numa faixa de 60% das pessoas já estão infectadas, certo? Desses 60% das pessoas que devem já estar infectadas, vamos lá, de 1,5% que estão tendo problemas um pouco mais sérios. O que acontece? Se nós começar a testar em larga escala, o que não se consegue, talvez aumentaria muito mais esse número ainda. Então, o que a gente tem que tratar é a ideia do seguinte: não tem como trancar, porque as pessoas já estão infectadas, certo? É um erro a gente colocar uma pessoa e dizer que ela tem que ficar trancada, que o vírus vai parar de existir. O vírus não vai parar de existir porque nós vamos trancar uma pessoa. E essa tal curva já ficou provado que não tem como derrubar ela. Porque se nós tivéssemos como derrubar, nenhuma medida que está sendo tomada ajuda. Agora, se nós querer ir no fato de que algumas pessoas demagogicamente estão dizendo que o isolamento ajuda, que vai ajudar, o fato é que não tem como saber disso porque não há testagem. Quando a gente começa a falar sobre uma teoria, nós temos que fazer a teoria correta, desde o início, para não ter erros. E a gente, sem testagem, não tem como a gente se balizar em alguma coisa. Se nós o Porto Alegre, acho que tem o quê? 1.700.000 pessoas, né? Acho que deve ter isso aí. Se nós testássemos 1.700.000 pessoas em Porto Alegre, talvez o número subisse lá para cima. Até subir para baixo é difícil, né? Mas vamos lá. Mas é assim, então, assim, nós não podemos falar sobre uma coisa que está errada desde o início. E a questão de ficar trancado dentro de casa, de isolar o bairro Restinga, por exemplo, certo? Aí tem algumas pessoas que têm, como eu coloquei antes, tem algumas pessoas que precisam trabalhar, certo? Então, ela vai trabalhar e, como eu coloquei antes, Vargas, tem 8 dentro da casa dela e uma tem que trabalhar. Em algum momento daquela casa, que é a contaminação familiar, tu vai trocar um copo. Então, assim, tu vai acabar tendo que trocar uma toalha, alguém vai no banheiro, lava a mão ali, pega na mesma toalha. Esse tipo de controle não se tem. Se não se tem esse tipo de controle, é inviável querer dizer que o fato de trancar as pessoas vai resolver. Fala, Vargas. Assim, concordo contigo, mas já passo a palavra de... Olha só, tu há de concordar comigo, tá? Que tem muita gente que pegou o vírus, passou uma situação análoga, tá? E não pegou a sua forma mais severa de vírus.
Tem gente que é resistente, cada um resiste de forma diferente. Concordo contigo. Tá, concordo contigo quando tu fala assim, ó. Voltou? Quem voltou? Voltamos? Voltamos. Tem muito mais gente infectada do que a gente imagina. Voltou, Mas Alan? a maior parte delas são assintomáticas. E casos assintomáticos, sim, se isola. Então, é complicado a gente falar esse tipo de coisa, né? Dizer que tem que trancar, sendo que nenhuma medida correta está sendo feita. Nós temos vários exemplos aí dentro de Porto Alegre, dos hospitais, é só acompanhar que a gente vê que as pessoas chegam lá com sintomas, né? As pessoas chegam com sintomas e o que acontece? Eles mandam elas para casa. Então não adianta, porque se a pessoa está com sintoma e não faz o teste, como é que tu vai saber que essa pessoa não vai infectar outras várias pessoas? Então não tem o descontrole dessa parte aí, ele está total. Olha, fala, pessoal, olha só, o que eu acho? A minha visão é o seguinte. Tá, se todo mundo vai pegar, tudo bem, todo mundo vai pegar. Mas se o sistema já está ruim agora, já está sobrecarregado agora, imagina se todo mundo pegar ao mesmo tempo. Então, acho que todo mundo pega, mas paulatinamente. Então, se só quem tem que trabalhar sair de casa, o risco daquela família pegar é menor do que todo mundo sair de casa. Se a gente deixar, comércios abertos com medidas restritivas, ok, mas não vamos deixar a Orla do Guaíba aberto, o Parcão aberto, lá a gente fecha. Mas onde está gerando emprego e a gente consegue impor medidas, vamos entrar uma pessoa por vez naquela loja, em vez de fechar aquela loja, a gente faz, vai entrar uma pessoa por vez, compra, sai, tem que ter álcool, máscara e álcool gel. Tu tá tentando preservar o emprego e reduzir um risco. Tu não tá fechando de vez e acabando com o emprego e cometendo o antagonismo de deixar a orla aberta no domingo para todo mundo na orla. Não é uma questão de acabar com o risco, uma redução de política de redução de... Travou. É assim que a gente tem que pensar. Nunca vai acabar. Mas a gente pode fazer uma política de redução de... Mas eu acho que está se falando uma coisa assim, está se fazendo 8 ou 80. Aonde que tem mais distanciamento social? Na orla ou dentro da tua casa? Não, sabe por quê? Assim, dentro da tua casa tu vai passar para 5 pessoas que tem lá, certo? Elas vão se contaminar de alguma forma ou de outra. Se a pessoa pode sair e manter esse distanciamento num parque, lá tu tá respirando ar puro, tu tem todo um... Mas de noite ela vai estar em casa de volta. Exato. Não, Luciano, concordo contigo, mas tu tem que analisar uma coisa assim, ó. Se eu sou resistente, tá? Consequentemente, os meus familiares têm quase o mesmo nível de resistência que eu. Tá certo? A segunda coisa, não adianta... O caso da Orla Marítima, não adianta fechar o parque, tá? Se os caras colocam aquela barreira, tá, ali no calçadão, para os carros não passar. Convida as pessoas para ir para lá. As pintas vão igual. Não, tem um fato muito importante, pessoas. Assim, nós não chegamos ainda nós não chegamos na metade no pico da curva, no pico da contaminação. Estamos muito longe. Eu estava dando uma olhada aqui nos dados, assim, os últimos estudos que foram colocados é que nós teríamos um contágio de 3 a 5% da população, tá? Isso a nível de contágio. Nós somos um país com 208 milhões de habitantes. Nós estamos falando assim, brincando. Esse é o pessoal que ia ficar com mais grave. Sim, brincando. Nós estamos falando de 70% a 80% da população. Oi? Contágio? O contágio é de 70% a 80%. E de 3% a 5% seria aqueles que teriam uma complicação mais séria. Exatamente, perfeito. Mas então nós estamos falando aqui, Então nós estamos falando de contaminados, então, assim, digamos, de pessoas com efeito mais danoso. Nós estamos falando alguma coisa, vamos chutar baixo, tá? Mas assim, 6 a 5 milhões de pessoas. Tá? Desses 6 a 5 milhões de pessoas, se nós chegarmos aqui nós chegamos o quê? Chegamos a 65 mil mortes. Não chegamos nem a 1% ainda disso aqui. Então, assim,
E claro, né, gente, de novo, né, eu sempre coloco a preocupação que isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu, particularmente, eu não acredito que essas 65 mil mortes aqui que estão colocando aqui, se realmente tudo é de Covid-19, tá? Eu não acredito. Cara, aí é que vem a questão. Se não se tem certeza disso, já se joga por terra qualquer tipo de discussão. Essa é a grande coisa. As pessoas elas estão discutindo. Isso é fato. As pessoas estão querendo discutir e encontrar medidas e saídas, sendo que todas as informações que a gente coloca aqui, as informações não são precisas. Então, se tu não tem uma informação... Então, assim, o vírus é novo. Nem vamos partir da ideia lá que foi da China, veio de lá. O vírus é novo. Ora, se o vírus é novo e ninguém sabe como é que faz, então qualquer medida que se tome está sendo equivocada, porque não se sabe que se isso vai dar certo. Até fazendo aqui um comentário do nosso querido o Alisson Ribeiro, né, colocou aqui para nós, ó, a curva tem como derrubar, sim. Olha para a Índia. O Brasil tem menos população que lá, e veja a comparação das duas nações. O fato é que a quarentena virou uma arma política contra o governo. Os políticos fizeram da pandemia palanque político. Eu concordo. Nós temos que separar as coisas. Primeiro que na Índia, quando eles fizeram lockdown total, na Índia foi feito assim, as pessoas estavam apanhando na rua, sendo presas, e eles fecharam e eles mostraram uma parte, eles não mostraram o lado e o sofrimento e de quantas pessoas sofreram a questão política, policial, da justiça e foram agredidas, foram violentadas lá. Então, assim, e tem mais de até porque o número de pessoas lá é maior, mas foi absurdo, certo? Tendo em vista também que não se existe um contraponto político no Brasil, na Índia toda, na qual existe aqui. Então, assim, se a gente usar isso como parâmetro, eu posso, por exemplo, por que alguns países da África tá até tentando se seguir uma linha, porque países lá o índice é baixíssimo, certo? É muito baixo. Então, assim, não se sabe se tem a ideia de que seja com retrovirais, tem muito contágio de pessoas que têm HIV, tem pessoas que têm o problema com ebola, tem pessoas que tomam cloroquina demais, assim, só que não se sabe. Então, partir da ideia que dizer que um lugar está correto e o outro está errado, eu acho que é presunção de qualquer um. Eu acho que o que está ocorrendo é isso. Ou faz isso que vai dar certo. Não vai dar certo. E a prova de que não vai dar certo é que os casos estão aumentando. Sabe uma coisa que... Fazer uma pergunta. Os três. Isolamento. Tá. Reduz ou não? Acho que não. Acho que ele torna paulativo. O contato. Mas é um negócio que a gente tem que se perguntar, que é o seguinte, ó. Não é nem uma política muitos criticam o governo e tal, mas enquanto a população não abraçar uma ideia de que tá, legal, vamos trabalhar, mas vamos sair só para trabalhar. Vamos ter um cuidado de tentar manter um distanciamento, vamos usar uma máscara, não vamos ir para um parque, não vamos ir para um bar, mas vamos trabalhar e voltar para casa. Mas esse mínimo raciocínio a população não está tendo. Tu olha os bares no Rio de Janeiro agora. Então, entendeu? Isolamento funciona. Porque não tem como pegar a doença se não tiver contato com outra pessoa. Claro, mas é isso que eu falo. Mas é isso que eu falo, pessoal. Nós não temos como fazer isolamento. É surreal, tá? Eu já discordo do Alan. Pergunto. Como é que é? Peraí. Tu discorda? Eu discordo. Discorda como é que eu vou fazer a comida? Vou te entregar na tua casa? Não, Alan. É assim, cara, isso é isolamento. Isolamento é isolamento.
Não, tem? não. Tem? Não, não. Aí tu vai no mercado, quer ir como? Tu vai no mercado Não como? é Vai assim. botar um macacão? Não é Vai assim. botar um macacão? Não é assim. Não. Fala, isolamento não é prisão. Isolamento social e distanciamento social, tu vai sair o mínimo possível de casa para ir em algum O que lugar. é o mínimo? Mas nós vamos ter que precisar o que é mínimo, né, ô, O Gustavo? mínimo é O que tu é o não mínimo? sair para um bar sábado de Aí a noite, Alan. necessidade, Não ir pro uma coisa, cinema. não, mas ninguém tá fazendo, mas quem é que tá indo pro cinema, quem é que tá indo pro bar, cara? E aí, Ah, o contrário tá aí, alguém tá indo. Olha, Olha, a concordo com orla o tá Gustavo lotada Menezes. final de semana. sabe? A Mas, orla tá cara, lotada assim, final de semana. ó, eu tô vendo aqui, ó, nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, 132 mil mortes, tá? Por ó, aqui sim, olha os números. Mais de 3 milhões infectados, tá? 132 mil mortes e 1 milhão e 300, 1 milhão e 304 mil pessoas recuperadas, tá? E aqui, os Estados Unidos, ele tem quase o dobro da nossa população, quase, tá? Mas aqui, ó, mas por que eu estou colocando os Estados Unidos como exemplo? É um país de primeiro mundo. Cara, é um país de primeiro mundo. E os números estão aqui, ó. E olha a problemática desse. Agora eu pergunto para você o seguinte, ó. Se os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, pode ter inverno rigoroso, pode ter o que quiser, mas não interessa. É um país de primeiro mundo. E os números estão aqui, pessoas. Entendeu? Os números estão aqui. Vocês acham que nós não vai resolver fazer esse isolamentinho cagado aí que o governo do estado ou o prefeito de Porto Alegre tá colocando? Vamos olhar para o lado do Atlântico, a Europa. Não A vai. Coreia do Sul, o Japão. Concordo Não, contigo, Alan, mas é aquela questão assim, ó. Não adianta, é comportamental. Isso aí, A pessoa só é vai ficar em casa quando morrer alguém da família. Sim. Mas não, Tá. de novo, Vargas, que eu estou falando para ti o seguinte, ó, nós estamos usando exemplos, tá? A pergunta é o seguinte, a estrutura social é igual? Não é, é diferente. Hoje nós temos tudo o quê? Toda uma situação centralizadora. Né? Então, tu tem o sistema de saúde, tem o sistema de saúde, onde as pessoas, primeiro, não é feito triagem nenhuma. O Brasil, gente, está muito atrás do que diz respeito à política sanitária, está muito atrás do que diz a parte de higienização. Nós estamos com 70% do país com água, com esgoto tratado. Nós temos Metade da população não tem saneamento. Exatamente, 55%, exatamente. Então, essa é a nossa realidade. Só que Olha, Oi. Eu acho que a gente não pode usar a nossa realidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que nós temos. A gente não é a Europa, a gente não é os Estados Unidos. Realmente a gente não é. Mas a gente tem que trabalhar o mínimo possível que a gente tem. É ruim? É. Mas pelo menos diminui um pouquinho. Não, é isso que vamos lá. Vamos na questão de diminuir um pouquinho. Em Novo Hamburgo foi detectado o Covid-19 no esgoto. É uma outra. Tá, e aí? Peraí, vamos arrumar essa notícia aí. Foi encontrado coronavírus no esgoto, não Covid-19. Coronavírus. Não. Sim. O novo coronavírus, que é o Covid-19. Não, coronavírus é o vírus da gripe. 19 é a especificação desse vírus. Tem 19 tipos, tem 19 ou 20 tipos da família tipos de coronavírus, né? Tem as SARS. 19 é da pandemia. Mas enfim, a informação foi encontrado no esgoto, mas de que forma? Na água? Não, o negócio veio com os 4 elementos. Não, é que assim, ó, já foi colocado, certo? Que esse encontrado no esgoto, o coronavírus encontrado no esgoto, e é da família corona, certo? O Covid-19 é um coronavírus, né? Ele é um coronavírus. O que acontece? Qual é a alegação? Que ele vai para o tratamento, depois que sai do tratamento não tem como ele estar vivo. Eu até concordo com isso. Mas e as crianças que caminharam em cima do esgoto? E o esgoto que passa do lado do valão? Concordo contigo, Luciano. Então não adianta. Então não adianta. Essa informação corri de atrás, tá? Corri de atrás porque o H1N1, que é um tipo de vírus, de gripe, ele também é coronavírus. Sim. Tem determinados vírus de gripe que são muito mais resistentes, com menor contágio, mas são resistentes, do que o próprio Covid-19. Sim. O Covid-19 ele não é tão resistente assim, ele só tem alta
infecção. Ele se consegue... Esse fato dele não ser resistente, ele fica 3 horas num ambiente muito úmido, assim, ele consegue ficar umas 3 horas. 3 horas, ele na rede de esgoto, passando a céu aberto, quantas pessoas vão poder se infectar? E outra, a pessoa tá infectada, tá com alguma coisa, ela passa na rua, todo mundo sabe que mora em comunidade pobre, ela gospe no chão. As pessoas fazem isso. Então, assim, ela gospe no chão, até a esquina ali vai estar... Isso que eu estou dizendo são formas de contágio. Então, assim, nós temos a testagem errada, nós temos essa subnotificação, nós não temos saneamento, nós não temos condições mínimas básicas para que o pobre possa ficar dentro de casa. Por exemplo, tu vai pegar uma pessoa pobre, o Vargas sabe muito bem isso que eu estou falando, fala para ela que ela vai comprar uma casa com 10 pessoas, ou com vidro de álcool, ou ela vai comprar um saco de pão. Ela vai comprar um saco de pão, certo? E aí então, nós temos que olhar, mas aí quem não puder, mas tem um monte de gente que não pode. Pessoal, quantos por cento da nossa população não tem acesso a praticamente nada? 25%, 30%? É o suficiente para infectar o resto. Vai ter que seguir a linha normal do vírus, vai ter que infectar 70% das pessoas. Depois agora, vamos atender, vamos trancar. Então vamos lá. O sonho da OMS, e para quem olha, o sonho da OMS é fazer o seguinte: é poder testar as pessoas nas suas casas, ver quem está infectado, recolher essa pessoa para um local isolado para tratar melhor dela. Vamos lá, qualquer um de vocês aí, entra dentro da tua... Não vai acontecer isso, mas entra dentro da tua casa, Vargas, ou da minha, aí o teu filho está infectado. Tu acha que se o Estado tirar o teu filho de dentro da tua casa e levar para dentro de um ginásio, ele vai ser melhor cuidado do que na tua casa? Não. Do jeito que é o Brasil? Não vamos sonhar, não vamos achar que vai... E o que agora? Nós vamos dar permissão para o Estado entrar dentro da nossa casa e pegar os nossos idosos e pegar as nossas crianças? Não se trata pelo fato de que tu pode ou não, não, sabe? Não pode. Sério, tu é testemunha, Luciano. Vou te fazer uma pergunta. Tu é testemunha que tu teve lá. Caiu? Oi? O Luciano caiu? Caiu. Olha, qual é o bairro mais infectado que nós temos aqui? O bairro mais infectado. Aqui? Aqui em Porto Alegre? Isso. A última informação que eu tinha aqui foi de um surto que teve aqui no Sabará, mas na Zona Norte, exatamente, um surto bem significativo, mas a âmbito geral, assim, a nível de saber onde é que está o maior ponto, assim, eu não sei te dizer, Vargas. Montserrat. Zona Norte também. Montserrat. Mas isso que eu ia falar. Sim, mas é normal. O eixo. Bairros. Isso, tá. Pra cá. Isso aí. É que pelo que o Luciano caiu, ele fez uma atividade comigo, social, lá no extremo sul de Porto Alegre. Tá, eu vou perguntar pra ele. Ô, Luciano, tá me ouvindo? Tô escutando. Tá. Agora há pouco eu falei com o Alan. De Europa? De Europa é aqui. Ele me confirmou uma situação. Que o bairro que está tendo surto, tá? E o que está mais contaminado é Montserrat e Sabará, é isso aí nela. Sim, claro, porque tu tem os hospitais, tu tem o Cristo Redentor aqui, tu tem o Hospital Conceição, tu tem um eixo de hipermercados aqui, tá? Carrefour, bom. Tu tem vários pontos. Pra ti, Luciano. Te lembra aquela ação que nós fomos lá no extremo sul? Sim. Lá no fundo de Belém Novo. Tu viu aquele pessoal lá? Por incrível que pareça, eles não estão com Covid, com surto. E aí? É a condição técnica, sanitária? Não é isolamento. Não, mas é que assim, ó, o que tem que avaliar a questão, se tu ir numa tribo de índio lá, dificilmente eles vão estar numa tribo que vive isolada, certo? Quando se pega uma questão de um pessoal que realmente está mais afastado e está mais isolado, isso aí sim, com pequenos grupos, a gente consegue fazer isso.
Agora, assim... A pergunta, Lu, a pergunta do nosso querido aqui, Alisson Ribeiro, o vírus fora do corpo não pode contaminar mais que uma pessoa. O vírus só pode se replicar dentro de uma célula. Ele é um parasita obrigatório. A questão de sua virulência é o X da questão. A cápsula viral determinar o seu poder e potencial de contágio. Corona encontramos até mesmo em cães. Sua tipologia que define o contágio humano ou não. Sim, não. A questão, existem várias formas de corona que pode... A grande preocupação é realmente essa forma de contágio. Existem animais, agora surgiu um novo aí, eu não me engano se foi não sei qual foi o animal que, de novo, criou um novo que já estão de olho nele, porque é justamente essa mutação. É o porco, é o suíno. É o suíno. A mutação na que China, ele pode fazer. Mais uma vez. Quando ele se encapsula, que ele entra, que ele se dá, né, porque ele precisa sobreviver, ele se torna altamente contagioso. Mas a questão, quando a gente fala de ele fora do corpo, é o seguinte: ele tem 1 hora ou 2 ali, ou 3 horas, dependendo da superfície, pode ficar até 6 horas. É verdade isso, que eles mandam a gente, tu tem que limpar qualquer área que alguma pessoa possa ter tido contato, justamente porque ele fica ali. E quando ele fica nesse período de tempo que ele entra dentro da tua célula de novo, ele vai se replicar. Então, o problema dele não é só quando ele está ali, é que quando essa pessoa pegar, ela vai conseguir transmitir isso de forma mais rápida. E nisso, respondendo até o que ele colocou, muito bem colocado, por sinal, por exemplo, vocês perceberam, hoje eu até estava conversando com o pessoal da Santa Casa, do Santo Antônio mais específico, o que acontece? Vocês perceberam o bairro que contraem ou que ficam... Travou. Travou, Alan? Acho que o Luciano tá com problema lá naquela linha dele ali. Mas assim, pessoal, vamos esperar agora, até o Luciano voltar. Vamos olha, ele tá se reconectando. Bom, mas assim, o assunto ele é bem amplo, tá? Mas nós estamos chegando aí já a 1 hora de transmissão, tá? Então, vamos partir aqui agora para as considerações finais, né? Então, cada um aí vai ter uma média de 2 minutos aí para fazer as suas considerações finais referente à sua apresentação e ao tema, tá? Então, Gustavo, pode começar por ti, Gustavo. Primeiramente, mais uma vez aqui, é muito bom estar na companhia de vocês, né? Fui eu que caí. Querendo ou não, somos pessoas do povo comum que aqui comentamos sobre assuntos da atualidade. Obviamente, nós pesquisamos bastante Foi antes só eu que caí? lives. Foi, acho que foi. Né? É um assunto que dá pano para manga e é um assunto muito urgente, né? É um assunto complexo, não existe o X da questão ainda, não existe como resolver a questão. Na Europa ali passou, mas agora tá meio que voltando. Na China, a mesma coisa lá, agora em Pequim isolaram um bairro, né? Então não existe uma verdade absoluta ainda sobre esse tema aí, né? E tem muito pano para manga aí. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e é uma honra estar com vocês aí nessa segunda-feira à noite. Obrigado, Gustavo. Vamos passar agora aqui antes de passar para o Vargas, vamos ver aqui de novo. O Edson tá ligadão aqui na live, ó. O grande problema é a pessoa contagiada, porque sua forma de contágio é exponencial. Exatamente. O problema é que tem muita gente que está contaminada e não sabe, né? Pelo fato de ser assintomático, pela complexidade, né? E, de novo, o pessoal faz essa triagem com a pistolinha de temperatura, enfim. E a gente sabe que são coisas assim, são formas leves de tentar mitigar um problema que é difícil, né? É complicado, né? Mas, enfim, são problemas que a gente tem. Agradecer a participação do Edson Ribeiro, que fez perguntas bem pertinentes aqui, né? E está dizendo aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, foi uma honra, senhores, muito me alegra saber a forma que debatem é louvável. Se cuidem e vivem positivamente para os profissionais. Exatamente, então, são os grandes heróis que estão expondo aí, né, a sua capacidade. Vamos lá, Vargas. Considerações finais.
Bom, eu concordo aí com o Alisson Ribeiro, ele vai bem de contra aquilo que eu falei. Nós não temos muito o que fazer, tá? Mas o pouquinho que a gente pode fazer, tá? Ele tem efeito, sim, em relação à transmissão, que é o isolamento, tá? Isolado, o cara não contamina outras pessoas. Isso é fato. Não tem como contaminar se estiver isolado. Então, nós temos que trabalhar como manter, tá? Fazer um isolamento mais eficaz. Evitar que as pessoas saiam o mínimo possível, tá? E para locais direcionados, tá? Evitar essas conglomerações de parque, de festa, de drive-in, tá? Evitar esse tipo de coisa. Se tiver que fazer alguma coisa, que faça uma coisa local, bem local, tá? As pessoas só têm que se conscientizar de manter o isolamento social, que é uma questão muito séria. Não é para sair? Não é para sair. E ponto. Nós não estamos presos, tá? Nós temos uma situação que nós temos período que nós vamos ter que ficar, ó, nós vamos ficar um período assim para você não se contaminar. Agora, se tu não aguentar, as consequências são essas que nós estamos vendo hoje. E, diante do isolamento social, vamos usar máscara e álcool, né, gente? Se tiver que sair. Muito obrigado e uma honra estar com vocês três aí. Mais o Luciano aí. Beleza, Vargas, obrigado pela participação. Tá? Então, realmente, né? A live ela tem essa característica que proporciona, né, a pessoa colocar em tempo real, sem muita colinha, sem muita, né, sem muito preparo, digamos assim, para a gente pegar e expor realmente a opinião, uma opinião pura, né, uma opinião mais dentro de uma realidade que cada pessoa, dentro da sua localidade, dentro do seu nicho profissional, consegue expor, né? Mas sim, nós temos um grande problema. Eu, particularmente, eu entendo que nós não estamos estruturados para fazer um isolamento, né? Porque nós não temos essa estrutura, não permite. E o Brasil, ao contrário, né? De repente, outros lugares, o brasileiro ele não tem caixa, ele não tem condições de fazer uma grande gordura, e se nós analisarmos hoje, nós já fechamos 3 meses, né, de Covid-19 aí, então isso influenciou de forma direta a parte econômica das pessoas também. Não vou nem entrar no pessoal de vulnerabilidade, né, não vou nem entrar nesse certame aí de vulnerabilidade, então Deus o livre. Eles têm que trabalhar hoje para vender o almoço para fazer a janta, e com todas as dificuldades que se tem, o pessoal. Né? Então, é muito complicado, né? Então, mas, igual, são desafios. Eu sou muito crítico ao poder público, porque eu entendo que tanto o nosso governo do Estado, quanto a Prefeitura de Porto Alegre, e quanto a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores, tá? Os dois poderes, executivo e legislativo, em competência estadual e municipal, para mim não existem. Para mim, não fizeram nada que justifique uma ação eficaz para proporcionar esse isolamento mais eficaz. Exemplo, não fizeram nada quanto à parte de impostos, tá? Apertaram o cidadão em todas as modalidades, ninguém afrouxou o IPTU, ninguém afrouxou o IPVA, nada, não foi feito nada. Quanto às empresas, também não foi feito nada. Se alguém acha que, de repente, foi aberta uma linha de crédito com taxas subsidiadas para segurar o negócio, porque, vamos lá, gente, eu sou microempreendedor. Por exemplo, se o meu negócio fica fechado 90 dias, quebra, não tem, como é que eu vou fazer? Né? Não tem como, 3 meses tu parado, não tem como. Se grandes empresas já não conseguem ficar 90 dias sem produção, sem consumo, imagina para o pequeno o que vai ser. Então, esses são os desafios, né, que eu entendo que tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Porto Alegre estão totalmente fora, estão inativos, eles não sabem o que fazem, até porque eu sei por que não sabem, porque nunca geraram emprego, nunca souberam o que é assinar a carteira de alguém, e não sabe, tão pouco sabe o que é pagar imposto, né, entender a tributação. E a Assembleia Legislativa, que são os nossos deputados estaduais, são mais inertes ainda. E a Câmara Municipal de Porto Alegre, então, Deus o livre. Aquela ali, então, pode fechar, que não tem razão nenhuma de existir. Aquilo ali é o maior dinheiro jogado fora, é naquela gente ali. Só sabe fazer nome de rua, feriado para morte de bicho. Então, quer dizer, é uma loucura. A Câmara Municipal de Porto Alegre é uma situação assim, que eu não entendo qual é a razão de existir daquilo ali. Porque não tem. E a Assembleia Legislativa,
nunca teve tão mal. Sabe? O Rio Grande do Sul nunca teve uma Assembleia Legislativa tão medíocre, tão sem fundamento, que essa que nós temos hoje. Por quê? Nós não temos nenhuma ação efetiva, só o pessoal, a única coisa que eu vejo a Assembleia Legislativa do Estado fazer é dar a medalha Américo Farroupilha para Haddad, Jean Willis e companhia. Esse tem cabimento, troço desse, mas tem cabimento. Aqui, eles conseguiram fazer isso. Dar uma medalha Américo Farroupilha para uma pessoa como o Jean Willis, por exemplo. Eu não consigo entender o que aquele cidadão fez a nível nacional, aliás, não é nem nível nacional, é pro nosso Estado, relevância do nosso Estado, mas é isso, né? De novo, as pessoas utilizando as instituições para suas ideologias políticas, suas ideologias de cabeça e essa bagunça que a gente está. Mas, minha gente, assim, eu até fiz uma cera aqui para ver se o Luciano entrava, mas ele não conseguiu entrar. Gente, agradeço a participação de vocês, tá? Mais uma vez, Gustavão, Vargas, tá? Muito obrigado aí pela participação. É uma pena que o nosso querido Jair da Casa não pôde participar com a gente, mas ele está engatado lá ele está na UTI, né, e houve atraso também por nossa parte, mas agradeço a participação de todos, aí o nosso querido Watson Ribeiro aí, que colocou aí as suas informações muito pertinentes, e de novo, pessoal, uma boa noite a todos, bom descanso, se cuidem, né, porque assim, ó, se nós não fazermos por nós mesmos, eles que estão lá em cima não vão fazer por nós. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e tentando ajudar as pessoas do jeito que der. Ok, pessoal? Valeu? Feito, valeu. Beleza, pessoal, boa noite a todos. Então, agradeço a presença de todos aí. Então, mais um Sem Travas na Língua aí. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estamos aí. De novo, às 19h30, aí, sobre um tema também impactante. Tá bom, pessoal? Valeu. Feito. Valeu.